Eclesiastes, capítulo 3, dos versos de 1 a 8. Eclesiastes, capítulo 3, dos versos de 1 a 8. Esse é um momento que temos que dar toda a atenção à palavra de Deus. Eu peço reverência aos irmãos, em nome de Jesus. Eclesiastes 3, dos versos de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Deus amado, eis-nos aqui mais uma vez diante do Senhor, com o intuito de recebermos os cuidados especiais do Senhor. Deus, assim desejamos, porque Tu sabes que viver nesta vida não é fácil. Uma vida apinhada de ocorrências opostas, antagônicas, portanto, negativas e positivas. Por essa razão que necessitamos do Senhor cuidando de cada um de nós. Necessitamos constantemente dos cuidados do Senhor recaindo sobre nós. Neste momento em que vamos expor a palavra do Senhor, pedimos que Tu venhas, em o nome de Jesus, por meio da mesma, edificar a nossa vida. É o que pedimos, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, Eclesiastes 3, dos versos de 1 a 8, apresenta-nos fatos antagônicos no concurso natural da vida. Ou seja, que debaixo do sol, isto é, na vida, ocorrências antagônicas surgem de tempo em tempo. Assim sendo, ensina-nos
que o que antagoniza a nossa experiência de vida na vida não é resultado da inclinação inusitada de um astro ou do uso de uma roupa íntima de modo avesso, ou do azar, ou da sorte, mas do próprio modus operandi da vida, de como a vida é. A pergunta que temos que fazer a seguinte é: mas quais são essas ocorrências, esses fatos antagônicos, opostos, que fazem parte da vida, que estão dentro da vida? Os versos de 2 a 8 respondem-nos. Se não, vejamos. Verso 2, parte A, parte inicial. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Nós temos aqui duas ocorrências que fazem parte da vida, que estão dentro da vida, antagônicas, opostas: morte e vida. Na vida nós nascemos e morremos. Na vida, portanto, há nascimento e há óbito. O verso 2, na sua parte final, isto é, parte B, e o verso 3, apresentam-nos outros fatos, outras ocorrências antagônicas que fazem parte da vida, ou que estão dentro da vida, que tem a ver com as atividades humanas. Se nós nos voltarmos à parte final do verso 2 e ao verso 3, nós vamos encontrar 6 verbos, que são plantar, arrancar, verso 2, parte final, matar, curar, derribar e edificar, verso 3. Todos esses verbos resumem o que são as atividades humanas, que tem a ver com construções e desconstruções. Plantar, uma atividade humana que constrói. Arrancar, uma atividade humana que desconstrói. Matar, uma atividade humana que desconstrói. Curar, uma atividade humana que constrói. Derribar, uma atividade humana que desconstrói. Edificar, uma atividade humana que constrói. Já o verso 4 apresenta-nos os fatos, as ocorrências antagônicas que fazem parte da vida, que estão dentro da vida,
que envolvem as emoções humanas. Se não, vejamos. Verso 4, tempo de chorar e tempo de rir. Duas emoções antagônicas. Estas emoções são emoções privativas, particulares, individuais, que envolvem uma pessoa. E aí o verso continua: tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Estas duas últimas emoções, que são antagônicas, são emoções públicas. Portanto, nós temos emoções antagônicas, que envolvem as pessoas. O verso 5 apresenta-nos ocorrências, fatos antagônicos, que têm a ver com as relações humanas, com as amizades e com as inimizades. Se não, vejam o que diz o verso 5: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. O significado aí de tempo de espalhar pedras tem a ver com a relação humana que gesta inimizades. E tempo de ajuntar pedras tem a ver com as relações humanas que gestam amizades. Tempo de abraçar, continua o verso, e tempo de afastar-se de abraçar. Portanto, este verso apresenta-nos as ocorrências antagônicas que envolvem as relações humanas, conhecidas como amizade ou amizades e inimizades. Já o verso 6 diz respeito às ocorrências, às circunstâncias antagônicas que fazem parte da vida, que estão dentro da vida, que diz respeito a posses, a conquistas e perdas de posses. Se não, vejamos, verso 6, tempo de buscar e tempo de perder. Esse tempo de buscar tem a ver com conquistar coisas, possuir posses. E tempo de perder tem a ver com perder posses. Tempo de guardar, conquistar posses. E tempo de deitar fora, tempo de perder. Então tem a ver com as ocorrências antagônicas que diz respeito a posses, isto é, com as perdas e com as conquistas. Já os versos 7 e 8 diz respeito às ocorrências, aos fatos antagônicos, opostos, que envolvem as pessoas na vida, porque fazem parte da vida, porque estão dentro da vida, que causam muita dor. E o fim desses momentos que causam muita dor. Se não, vejamos, versos 7 e 8. Tempo de rasgar. A ideia aqui é tempo de sentir uma dor terrível. Um momento de dor, de queixa terrível. E tempo de coser é o fim desse momento. Tempo de estar quieto e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Em outras palavras, como disse, tempo ou época ou estação de muita dor, mas também tempo onde estas épocas se encerram. Mas com que razão nós temos que perguntar
de acordo com Eclesiastes 3, tendo em vista o seu contexto, há a existência de circunstâncias na vida que antagonizam a experiência de vida de cada pessoa na vida. Nós vamos aqui entender algumas coisas. Assim sendo, eu começo destacando, primeiro, que a vida tem um início e um fim. Esta é a primeira razão, que a vida tem um início e tem um fim. É o que diz aí a parte A do verso 2, tempo de nascer e tempo de morrer. A ideia aqui é a seguinte: as pessoas nascem e morrem, e o tempo de cada pessoa nascer, surgir na vida, e de morrer, deixar a vida, foi marcado por Deus. Coisas como o aborto, controle de natalidade, eutanásia e uso de espermatozoides e de óvulos desconhecidos para fertilização in vitro dão a impressão de que o ser humano está no controle do nascimento e da morte. Mas Eclesiastes afirma exatamente o oposto, quando destaca que o nascimento e a morte não são contingências humanas, mas sim determinações divinas, pois é Deus quem está no domínio de todas as coisas na vida. O Salmo 139, versos 13 a 16, afirma que fomos tecidos, feitos, formados por Deus no ventre de nossa mãe, de tal modo que nossa estrutura genética é perfeita para aquilo que Deus tem preparado para fazermos. Efésios capítulo 2, verso 10. Portanto, nós temos que entender que Deus marcou o início e o fim da minha existência e da sua existência na vida. Portanto, é Deus quem domina, é Deus quem governa. A segunda razão dos opostos na vida que antagonizam a experiência de vida de cada pessoa é destacar que entre o início e o fim da vida, nascimento e morte, óbito, ocorrem negativas ou circunstâncias negativas e positivas que vão fazer parte da humanidade. É o que diz aí os versos de 2, parte B, e 3. Na verdade, os versos de 2, parte B, até o verso 8, vão destacar exatamente isto, que entre o início da vida e o fim da vida ocorrem circunstâncias negativas e positivas. Vejamos primeiro as negativas. Verso 2, parte A. Morte. É uma circunstância negativa. Verso 2, parte B e 3, desconstruções. É uma circunstância negativa. Verso 4, emoções tristes, privadas e públicas. Circunstâncias negativas.
Verso 5, inimizades, circunstâncias negativas. Verso 6, posses perdidas, circunstâncias negativas. Versos 7 e 8, dor intensa, circunstâncias negativas. Passemos às positivas. Verso 2, parte A, vida, circunstância positiva, ocorrência positiva. Verso 2, parte B e 3, construções, circunstâncias, ocorrências positivas. Verso 4, emoções alegres, privadas e públicas, circunstâncias, ocorrências positivas. Verso 5, amizades, circunstâncias positivas, ocorrências positivas. Verso 6, posses, conquistas, circunstâncias positivas. Versos 7 e 8, fim da dor intensa, circunstâncias positivas. A terceira razão dos opostos na vida que antagonizam a experiência de vida de cada pessoa é destacar que todos os acontecimentos têm seu lugar definitivo na ordem do tempo. É o que diz aí o verso 1. Eu anotei aqui a tradução que está na Bíblia linguagem de hoje, que diz o seguinte: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem sua ocasião. A ideia é que o evento é inconcebível sem o seu tempo. Em outras palavras, é o mesmo que dizer as coisas não acontecem antes do tempo. Acontecem exatamente no tempo determinado. A pergunta que nós temos que fazer diante disto é: mas o que é o tempo? O que é o tempo? O conceito de tempo, desde a antiguidade, foi paradoxal, pois muitos catedráticos atribuíam ao tempo subjetividade, ou seja, algo não real. Viam o tempo como essencial, mas destituído de realidade. Um defensor da subjetividade do tempo, chamado Parmênides, escreveu, abre aspas, as transformações que observamos no mundo físico resultam da nossa percepção, isto é, de um processo mental. Elas de fato não ocorrem. Em suma, Parmênides entendia que as mudanças positivas e negativas que ocorrem na vida não acontecem nos ambientes físicos onde as pessoas vivem, mas na cabeça das pessoas. O tempo, assim sendo, faz parte do mundo das sensações, porque não há objetividade no tempo. Essa ideia é perniciosa, pois nos conduz a pensar que o tempo vivido por cada um de nós é destituído de objetividade, de sentido, de propósito, de razão de ser. O verso 1, que diz que tudo neste mundo tem o seu tempo e cada coisa, ocorrência, seja positiva ou negativa, tem a sua ocasião, quer destacar que o tempo que foi instituído por Deus não é destituído de objetividade. É no tempo que as coisas ocorrem. A vida humana possui fases e todos nós sabemos disto: nascer, crescer e morrer. Todas essas fases são manifestadas no tempo. Com isto podemos, em síntese, dizer que o propósito do tempo é mostrar que a vida tem um início e um fim, e que entre o início
e o fim, coisas vão acontecer, coisas negativas e positivas. O tempo, portanto, não é destituído de objetividade, de sentido. Há uma razão de ser de tudo quanto ocorre no tempo, no tocante à minha vida, no tocante à sua vida. Há uma razão de ser. Este é o intento de Eclesiastes 3, quando mesmo apresenta-nos a questão do tempo e do desígnio, do propósito determinado, sabemos que por Deus, que envolve cada estação que faz parte da vida, que está dentro da vida. Nós não podemos imaginar que a nossa existência, que a nossa vida, que é desenvolvida no tempo, é destituída de sentido, porque não há no tempo, segundo os que dizem que a vida, portanto, que está associada no que tange ao seu desenvolvimento ao tempo, de sentido, de objetividade. Há uma razão de ser, há um propósito de ser. Isto que nós temos que entender. Cada coisa que surge em nossa vida, na medida em que o tempo vai passando, há uma razão de ser, há um propósito, há um significado. A quarta razão dos opostos na vida que antagonizam a experiência de vida de cada pessoa é destacar a impossibilidade humana de determinar o curso da vida. Os versos de 1 a 8 destacam ocorrências positivas e negativas, como vimos, que envolvem a humanidade. Todos nós sabemos que experiências negativas não são buscadas por pessoas que possuem consciência do que a vida em si é, mas que, independente da buscativa ou da não buscativa, que tais experiências chegam, pegam a todos. Um acidente, uma doença, surge sem ninguém pedir, sem ninguém chamar. A vida funciona assim porque Deus determinou que fosse assim, com o intuito de mostrar a impossibilidade humana de determinar o curso da vida. Ninguém hoje consegue viver, por mais que venha desejar, de 200 anos. Ninguém hoje tem o domínio da vida a ponto de dizer: nada de ruim vai me acontecer, e conseguir. Sabem por quê? Porque ninguém tem a capacidade de determinar o curso da vida. Ninguém, absolutamente ninguém, tem a capacidade de determinar o que vai acontecer consigo amanhã. Porque os fatos naturais que fazem parte do curso natural, portanto, da vida, acontecem independentemente do que nós, ou do que eu, ou do que você desejar. Simplesmente acontecem. E isto por uma razão. A razão é evidenciar a impotência humana ou a impossibilidade humana de dominar, de determinar
de governar a vida. A quinta e última razão dos opostos ou ocorrências na vida que antagonizam a experiência de vida de cada pessoa é destacar que Deus é que governa sobre todos, pois foi Deus quem determinou o curso da vida. Os primeiros 8 versos de Eclesiastes 3 não mencionam Deus como quem domina esta agenda de tempos determinados, de estações determinadas. Contudo, o verso 11 destaca que os tempos, estações, tempo e estações aí, isto é, no capítulo 3, são sinônimos que fazem parte da vida, são determinados por Deus. No dizer do verso 11, quanto ao ambiente terrestre, foi Deus que dispôs os eventos em seus próprios tempos. Tudo foi agendado por Deus. É Deus que governa. Se não, vejamos o que diz o verso 11. Vejam que o capítulo 3 começa dizendo que os tempos, as estações, são determinados. São determinadas. Há uma razão de ser, há um desígnio, há um propósito em tudo quanto ocorre conosco na vida, na medida em que o tempo vai passando. Mas, até o verso 8, não há a indicação de que foi Deus quem determinou tudo. Mas o verso 11 vai dizer exatamente quem está por detrás das determinações. Vejam o que diz o verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo Deus fez no seu devido tempo. Tudo, portanto, quanto ocorre, ocorre porque Deus determinou. E ocorre no tempo exato que Deus determinou. O que acontece de ruim e de bom em sua vida não é resultado do acaso. É resultado da determinação de Deus, do que Deus determinou. É Deus que governa. Deus, então, é o autor da agenda da minha existência, da sua existência, da vida. Portanto, todas as ocorrências que antagonizam a minha experiência de vida na vida, que possuem um propósito no tocante ao meu entendimento acerca de Deus e acerca da vida, são resultados da determinação de Deus. Com isto, o verso 11 quer dizer que é Deus quem governa, que é Deus quem comanda, que Deus está no domínio, que nós não devemos nos assustar quando as coisas ruins surgirem diante de nós, porque Deus está no domínio, porque Deus governa. Deus é o Senhor de tudo. Deus é quem governa
todas as coisas. Eu concluo esta mensagem com a segunda parte do verso 11, que diz que Deus pôs no coração do homem a necessidade de entender o que já aconteceu e o que vai acontecer, mas não deixa o homem entender totalmente o que Deus faz. Por duas razões. Primeira razão, humilhar a vaidade humana. Eu estou dizendo isto com base no que o verso 11 diz em sua segunda parte. Também pôs a eternidade no coração do homem, dando a entender aqui que Deus pôs no homem a necessidade de entender o que se passa, as coisas passadas e as coisas que vão surgir, as coisas que pertencem ao porvir. E aí continua o verso, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. E Deus confunde. Deus não permite que haja um entendimento total. Primeiro, com o intuito de humilhar a vaidade humana. O capítulo 1 de Eclesiastes começa destacando a vaidade humana, ou a busca por coisas inúteis, distante de Deus, à margem de Deus. Toda a falta de conhecimento que o homem tem do universo, e toda falta de certeza que o homem tem do que vai acontecer consigo mesmo, no que diz respeito ao amanhã, possui um propósito: humilhar a vaidade humana. Evidenciar a incapacidade humana, como disse. Portanto, dizer ao homem, à humanidade, que a mesma é pequena demais diante de Deus. Sendo incapaz de conhecer o amanhã que a envolve. Isto joga toda arrogância, toda empáfia, no dizer de Eclesiastes, humana no chão. A segunda razão, viver diante de Deus o melhor que puder. Os versos 12 e 13. Diante da falta de conhecimento do que vai ocorrer conosco amanhã, e diante da certeza que coisas negativas e positivas vão nos acompanhar na vida, nós temos que viver ciente-nos disto diante de Deus, exaltando a Deus e aproveitando o melhor de Deus que pudermos aproveitar. Vejam o que diz aí os versos 12 e 13. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Diante de tudo isso, dos opostos, do que antagoniza a minha experiência de vida, das minhas incertezas, portanto, se vou ou não continuar vivo daqui a 5 dias, daqui uma semana, ou quem sabe daqui um dia, se vou ganhar ou se vou perder, eu devo regozijar-me
e levar minha vida com satisfação diante de Deus. Por quê? Diz o verso 13: é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu esforço. A recomendação é: a vida é assim, é inevitável. Todos nós vamos passar, como já passamos, por circunstâncias negativas e positivas. Vamos viver nos jardins e nos desertos da vida. É inevitável. Se é inevitável, cabe a nós, portanto, dizermos diante de tudo isto: vamos viver aproveitando, obviamente, sendo-nos fiéis a Deus, cada segundo, cada instante que a vida nos fornecer. A conclusão, assim sendo, do capítulo 3, diante do que a vida viva a vida reconhecendo que é Deus quem rege a vida. Quando você comer, quando você beber, entenda que é Deus que está concedendo a você a comida e a bebida. Exalte a Deus, enalteça a Deus, viva diante dos turbilhões de coisas negativas e positivas que fazem parte da vida, entendendo que a maior satisfação na vida é viver ou vivenciar Deus na vida. Queria que você abaixasse sua cabeça e, em nome de Jesus, se colocasse diante de Deus. Eu não sei o que você tem vivido, mas como eu já disse, é certo que você tem vivido momentos bons e momentos ruins na vida. Porque os momentos bons e os momentos ruins são inevitáveis. Vão surgir. Assim sendo, passe a viver, alegrando-se em Deus, exaltando a Deus por tudo, enaltecendo a Deus por tudo. Pai amado, Deus santo, eu sei que não é fácil viver por ser a vida o que a vida é. Mas o Senhor nos chama por meio da palavra do Senhor a viver nesta vida rendidos totalmente ao Senhor, exaltando ao Senhor, enaltecendo ao Senhor, desfrutando-nos das coisas que o Senhor nos concede, o pão, isto é, a comida, a água, isto é, a bebida, com satisfação. Não nos queixando, mas agradecendo ao Senhor por cada manutenção, por cada cuidado que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém.